Olá, boa noite a todos e todas. De novo eu aqui, começando essa live. Agora vai. É... Ai, gente. Gente, hoje vai ser a primeira live do Festival de Lives que vamos ter daqui pra frente. O Festival de Lives foi uma iniciativa da Amanda Ferrari, do Segundo Forró, do coletivo Segundo Forró, que fala sobre para a gente debater temas relacionados ao feminismo, à dança, que a gente entende que precisa de uma especificidade e uma atenção para que não, né, poderia ser sempre maior. Não são todos os coletivos que estão aqui presentes, tá? Mas a ideia é que esse movimento cresça cada vez mais e que domine o Brasil, o mundo, a galáxia. Que a gente entende que um forró feminista é um forró mais igualitário, mais legal, principalmente também, né, para as mulheres. Queremos estar bem nos forrós aí da vida. Estou aguardando aqui minha parceira Iris entrar. Cadê Irislane? E hoje o tema, né, da nossa live será dança e sexualidade, com o coletivo Mulheres que Conduzem. Eu sou a Fez Quaris, para quem não conhece. Estou aguardando aqui a minha parceira, a Iris. Calma, gente, a gente está aprendendo. 10-0 para tecnologia, mas a gente vai chegar lá. Iris! Oi, gente, como é que tá aí? Como é que tá, Fê? Tá me escutando? O som tá Agora bom? Tá escuro, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tá melhor assim? Acho que deu, né? ai, meu Deus. Pode ter problema ser assim? Muito deitado ou fica muito estranho? Você prefere assim, deitado? Como... Tá, então vamos lá. É que é difícil de escrever depois deitado, Fê. É difícil de escrever e ler os comentários, entendeu? Sim, tá bom o som. A gente vai dando feedback aí de como estão as coisas, porque a gente tomou um olé hoje do YouTube, mano, que ele tá dando risada da nossa cara. Se as duas colocarem de lado, fica lado a lado. Mas é Mas fica... difícil de escrever. Ah, é É verdade. difícil de escrever, eu acho que é melhor deixar assim. Olha, entrou vários coletivos já entraram aí, Forró Sem Assédio, Mari Brasil, a Vanessa Reddit, as mulheres estão por aí já, vão chamando o pessoal, gente. A Mari está dizendo que está tudo ok. E hoje começa o Festival de Lives. Quem teve essa ideia de reunir os coletivos feministas foi a Amanda Ferrari, do Segundo Forró. E esse é só uma primeira reunião. A ideia é que muitos coletivos e muitos projetos e muitas mulheres feministas estejam aqui, né, com a gente. Mulheres que conduzem por acaso está inaugurando aí as lives, foi um super por acaso por conta de datas, né? Mas eu queria deixar claro que quem começou esse movimento foi o pessoal do Segundo Forró. A Paula está dizendo que saudades de vocês. Saudade, Paula. Paula, que está sempre com a gente lá no projeto Mulheres que Conduzem. E eu estou tomando a palavra aqui, mas quem vai comandar a live aí é a Fê Squaris. Fê, eu deixo com você. Estou preocupada. É, gente, a gente queria então começar introduzindo, primeiramente, um tema que é bem tabu, né, na dança. Um tema que já é tabu por si só, que é a sexualidade, né? Juntou com a dança, então, meu Deus do céu. E por que que eu queria perguntar para você, Iris, que você é uma entrevistada da noite, por que que a sexualidade ainda é um tabu, assim, é uma questão mal resolvida entre a gente? Por que que toda vez que a gente vai falar dela, não, a gente não pode falar de forma plena, honesta, sempre dá algum alvoroço, assim, por que que essa questão ainda dá uma incomodada, de certa forma? Já cheguei dos dois pés no peito, né? Então, gente, a gente não combinou as perguntas, tá?
Tivemos vários problemas na tecnologia aí nessas semanas, fomos bloqueadas pelo Insta, tivemos problema no stream, enfim. Então tá sendo tudo aqui ao vivo e vamos ver o que que dá. Bom, o que acontece? A gente tem uma sociedade patriarcal, racional, ainda muito pautada nos valores iluministas, né, da sociedade racionalista, que valoriza a razão, valoriza o homem e todas as características que foram relegadas a esse macho detentor do poder, que é não só a razão, como a mente, né? A razão vem da mente. Então a gente tem a mente como tendo mais poder, e tudo que é mental, como tendo mais poder do que é do corpo. Então, trabalhos mentais, eles são mais valorizados na nossa sociedade, por exemplo, do que trabalhos braçais. E a gente tem, nessa sociedade racional, muito pautada ainda no iluminismo, uma setorização dos conhecimentos e das atividades. A gente coloca em caixinhas separadas as matérias, por exemplo, a física só se estuda em física, português só na aula de português, história só na aula de história. E a gente separa, então, o corpo da mente e da alma. Enquanto isso, estaria tudo junto. Então, questões do corpo eu vou resolver na ginástica, na dança, na sexualidade. Questões da alma eu vou resolver na igreja ou numa meditação, coisa assim. Questões da mente eu vou resolver lendo um livro na universidade, refletindo. Acontece que isso aí está tudo junto. A hora que a gente separa essas coisas, por que a sociedade separou, né? O corpo da mente e da alma? A gente quer, a sociedade racional, ela tem hierarquias, né? Tem sempre uma relação de poder hierárquica, sempre tem um opressor, um oprimido e essas relações de opressão, né? De ter um opressor e um oprimido. E a mente, como ela está mais valorizada do que o corpo, do que a alma, ela gera controle. E um dos mecanismos de controlar a sociedade e manter a regra que é da mente, né? Manter tudo dentro da linha, que é essa linha racional da sociedade, é colocar o corpo dentro do cabresto, né? Manter o corpo em segredo, a vivência do corpo em segredo e ter o controle sobre o corpo das pessoas. Porque o corpo é aquele lado bicho, aquele lado que não é racional e, portanto, que pode sair do controle. Então, é a parte que deve ser controlada. Eu tenho muito para falar, vai falando. Você falou da questão do controle do corpo. Você acha que existe uma diferenciação também do controle do corpo masculino e do controle do corpo feminino? Se existe, qual seria esse controle específico? Assim, é um controle. Porque eu vejo assim que existem muito mais estudos, por exemplo, em relação ao corpo masculino. A gente sabe até sexualmente como ele funciona, como ele ejacula, quando ele está excitado. E da mulher ainda é um grande mistério, porque eles dizem, né, aquela coisa, o corpo interno, a mulher vamos dizer, não é explícito, né? Agora eu não entendo se o desconhecimento sobre o corpo da mulher é uma falta de interesse porque por uma questão de poder mesmo, ou se ele realmente é tão misterioso, assim, e tão nebuloso, e tão, meu Deus. E também, e como controlar, né, aquilo que a gente não conhece, que é um... Desculpa aí se eu fui meio confusa na minha pergunta. Então, eu vou voltar um pouquinho, continuando o que eu estava falando, e já pegando um link nessa pergunta que você fez, essa questão do controle, né? Eu acho que todos os corpos, sim, são controlados. A gente tem um controle da natalidade, que vem através do corpo, né? A gente tem um controle dos padrões estéticos,
a gente tem muito controle com relação ao corpo, ao nosso prazer. Nosso prazer está sempre controlado aí pela televisão, por Hollywood, né? Pela pornografia. Então, o tempo todo existe esse controle sobre o corpo, sobre o prazer, sobre o que a gente deve consumir ou não, e sobre como a gente deve ter prazer ou não ter, né? O que a gente deve reprimir, o que não, o que deve ser feito em segredo e o que não. Mas existe uma hierarquia, como tudo na nossa sociedade patriarcal tem hierarquia, existe uma hierarquia nessa repressão. Então, é claro que o corpo do homem ele é menos controlado e menos objetificado do que o corpo da mulher. Um corpo de uma mulher negra, ele é mais objetificado, mais controlado e mais passível de opressão do que uma mulher branca. Uma mulher trans sofre mais opressão ainda, mais objetificação desse corpo e mais repressão, aí, mais estigma, né? E sofre mais opressão. Então, aí não sei se eu respondi a sua pergunta. Gente, as perguntas minhas são todas tendenciosas, porque eu sei qual é a resposta que eles vai falar, tá? Mas podem fazer perguntas. Tem umas aqui que eu já... conhece um pouquinho. Eu já sei que ela vai falar. Eu queria só, Fê, falar rapidinho, assim, gente, que quando a gente fala de sexualidade, é uma questão muito delicada, né? Que muita gente tem medo de falar, muita gente tem medo de expor a sexualidade, e a maioria das pessoas na nossa sociedade confunde sexualidade com ato sexual. E a sexualidade, ela engloba muito mais coisas, ela está num campo muito vasto, que tem a ver não só com o corpo, mas com a nossa psique, com fantasias que a gente tem, com prazer, com a nossa energia de vida. Então, assim, sexualidade é energia vital, é a troca de energia entre as pessoas. Então, quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando do ato sexual em si, mas de um campo muito vasto. E aí, se a gente pegar várias linhas da psicologia, vamos falar que libido é a energia vital, que é a energia psíquica, e que a energia sexual ela pode ser entendida como energia criativa. Então, a mesma energia que a gente usa, por exemplo, para pintar um quadro, para jogar vôlei, ou para escrever um livro, ou para estar vivo, é a energia sexual. Ela pode ser aplicada para diversos caminhos. Então, eu estou falando da sexualidade de forma bem ampla. E também acho que ele geralmente é muito confundido com a questão da orientação sexual, né? Por quem que a gente sente desejo e tal. Se eu sou homossexual, se eu sou hétero, se eu sou bi, se eu sou pan. Então, às vezes a gente confunde também sexualidade. Também faz parte, né, da sexualidade, mas é diferente, tem muito mais a ver com essa descrição, acho que a Iris falou, da pulsão de vida, né, do que exatamente por quem eu sinto atração sexual, por quem eu realizo, né, por que tipos de corpos realizam o meu desejo, né. Aí eu não sei se você quer que eu comente isso agora, Fê, ou mais para frente, mas eu queria falar um pouquinho também as outras lives vão estar falando de assuntos que a gente vai abordar aqui, tá, gente? Eu queria falar um pouquinho de gênero também, que é o Forró das Bonitas, que vai comentar sobre esse tema, gênero e dança, mas não tenho como falar de sexualidade sem estar falando de gênero. E vai ser a próxima live, tá? Essas lives serão realizadas todas as sextas-feiras próximas, às 19 horas. E a próxima é sobre gênero e dança. A gente vai falar também sobre feminismo na prática, sobre assédio, sobre o papel do homem ou das masculinidades dentro do feminismo. E alguns outros temas que eu vou ter que pegar aqui, que eu já esqueci, serão temas das próximas lives nos próximos coletivos, mas a gente hoje vai abordar um pouquinho, porque eu não tenho como falar de sexualidade sem estar falando de gênero, sem estar falando de assédio, de violência contra a mulher, do papel das masculinidades aí, né? Então, as lives vão uma cruzar com a outra e é bom que cada uma tenha uma visão, uma experiência, um estudo diferente, né?
Você quer que eu já vá para esse assunto da performatividade aí, do Pode gênero? falar o que Que você a já ia Fê comentar. tocou num assunto bem importante, que assim, a de Lauretis fala que ser mulher não é ter uma vagina. E eu gosto muito dessa frase, inclusive tem um texto meu aí para postar, tá quase saindo do forno, sobre isso. Ser mulher não é ter uma vagina. Nossa sociedade, ela atribui valores ao que é ser mulher e ao que é ser homem, e esses valores, essas características, a gente desde que nasce, desde a barriga da nossa mãe, de, da nossa ancestralidade, nossos avós, bisavós, a gente aprende o que é ser mulher e o que é ser homem, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem banal. Chorar não é coisa de homem, né? E aí, um homem que chora e é sensível, então não é homem. Então, por isso que de Lauretis coloca ser mulher não é ter uma vagina. E aí a gente entender o gênero como performático e transitório também, colocando aí as teorias da Butler e as que vêm depois aí, que são as teorias queer e tal, a gente pode entender um pouco mais como é que isso está acontecendo na atualidade. Quem quiser procurar essas referências, elas são bem boas para entender um pouco mais de gênero, que quando a gente fala do ser mulher, a gente não está falando da pessoa que nasceu com uma vagina. A gente está falando das características que são colocadas no ser mulher ou relegadas ao ser mulher, né? Então, que são características como intuição, o sentimento, a sensação, a fragilidade, a delicadeza, a loucura, a sensualidade, dentre outras. Mas uma pessoa que não nasceu com vagina também pode ter essas características ou performar essas características ou usar essas características na vida dela. E aí ela está acessando características que nossa sociedade colocou no âmbito do feminino. Só para a gente entender um pouco, que eu não estou falando aqui da mulher que nasceu com vagina. Então, eu estou falando de mulheres trans, de homens que naquele momento estão sendo femininos, entre aspas, e etc. Ô, Iris, você falou que você não acha que a sociedade hoje ela vê as coisas de uma forma muito binária, né? Assim, preto no branco, 880, mulher, homem, e hoje em dia acho que as pessoas estão se permitindo um pouco mais contemplar uma diversidade de gêneros, não existe só homem e mulher. Vamos supor assim, dentro desses dois patamares pode ter uma diversidade muito grande. E existe também uma dificuldade de se encaixar em um padrão puro, né? Um padrão chega a ser às vezes uma violência, né? Porque a gente fixa uma identidade, um gênero e fala que a pessoa tem que habitar aquele lugar. É como se a gente tirasse mesmo a naturalidade, a espontaneidade das pessoas de ser, de se relacionar, por conta dessa binaridade que a gente divide o mundo, né? Não estou falando só a questão de gênero e tal. Você acha que hoje as pessoas estão um pouco mais aceitando essa diversidade, assim, e tendo um pouco essa tolerância mesmo com o diferente, ou a gente está piorando as coisas? Porque às vezes parece que está acirrando mais, né? Essa coisa, não sei se é pelo governo que a gente vive, né? Mas enfim, coisas assim desse tipo. O que você Eu acha? acho que a gente vive em ciclos e que a espiral da vida ela é ascendente. Então a gente vai retomando ciclos e a gente vê isso na história do mundo, né? A gente tem retrocessos e avanços e a gente passa pelo mesmo lugar de uma forma diferente a cada novo ciclo. Eu acho que a gente foge da natureza, né? Esse ser que a gente fala da sociedade racional, foge o tempo todo da natureza, que tem a ver de novo com essa natureza que a gente está falando do corpo, que é vista como o demônio, o causador de distúrbios sociais, o que não está dentro da regra, aquele que deve ser reprimido, né? A natureza, a sociedade tenta reprimir muito a natureza.
Mas a gente não tem jeito, a gente acaba entrando nesse ciclo. E a gente está numa onda aí do mundo de muitas ditaduras, eu acho, né? E de muitas polaridades, esquerda-direita, as minorias estão reivindicando seus direitos, mas aí a ala conservadora está falando, não, vocês não podem ter direitos. Então, eu acho que a gente está nesse momento aí de muita polaridade no mundo. Então, eu não acho bom a gente pensar que estamos tendo mais espaço, mas sim, estamos tendo um pouco mais de voz porque as minorias resolveram falar, mas ao mesmo tempo estamos sendo massacrados por conta disso, né? Então, tem sempre tá muito polarizado. Sim, sim. Gente, Então, podem fazer perguntas, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente vai ler as que o pessoal fez lá no Insta do Mulheres, mas vocês podem acrescentar aqui, falar sugestões, críticas, qualquer coisa, beleza? E mandem aí no aviãozinho para o pessoal assistir. Eu estava falando aí das ondas, né? A gente pode comentar, por exemplo, a questão do aborto aí daquela menina de 10 anos de idade, eu não lembro exatamente a idade, que foi estuprada por anos, né, aí pela família, e tinham reivindicações na frente do hospital para ela não abortar, enfim, aconteceu todo um movimento aí dentro da política, fora dela e tal. Então a gente tem uma onda de avanço, de conquista das minorias, mas a gente tem aí também uma ala conservadora que tenta barrar. Então, acho que a gente está num momento perigoso e difícil. Uhum. Com certeza. E aí, eu queria falar um pouquinho, Fê, eu não sei para que lado que você está pensando em levar isso, mas eu queria voltar um pouquinho lá no que eu estava falando da conexão do corpo, da mente, da alma, né? Que a gente separa isso aí com a nossa sociedade, que ainda tem heranças iluministas bem arraigadas. E antigamente, nas comunidades tribais, a arte fazia parte da vida, era tudo integrado. O corpo, a mente e a alma não eram separados. E as pessoas dançavam muito, né? A dança estava integrada ali, não era feita só nos rituais, era algo diário, estava integrada a arte. E essa sociedade racional separa em setores, então a arte está separada da vida. E a gente dança muito pouco hoje. E quando a gente está dançando, se a gente for parar para pensar na festa de forró, nós como dançarinos, participantes da festa de forró, a gente, na verdade, é a obra de arte e somos artistas. Quando a gente é fazedor de arte e é também a própria obra de arte, a gente, na verdade, está participando do mistério da criação. A gente tem como falar que isso tem a ver com o sagrado e com essa união primeira aí dessas comunidades tribais, que é a união com a natureza. A gente está comungando com a natureza. Então, eu vejo o dançar como um potencial transformador muito grande da sociedade, porque poucas pessoas dançam, mas quando elas vêm para a dança, elas não têm como dançar sem integrar o corpo, a mente e a alma, né? Então, a gente consegue... Tem, né? Oi? Ou até tem, né? Mas... Comenta aí. Não, pode falar. Eu ia fazer outro comentário, mas eu faço no final. Pode falar. Então, a dança tem um potencial transformador muito grande e um potencial criativo e criador que tem a ver com a sexualidade e tem a ver com o ato sexual. Porque quando a gente está ali num ato sexual, a gente também tem esse potencial de ser o criador e de gerar nova vida. O homem se sente, o ser humano, o homem é mulher, né? Eu aqui me corrigindo. Se sente com esse potencial, essa chama de vida latente. E quando a gente está dançando também.
E o legal da festa de forró é que todo mundo dança e faz isso em conjunto e pode ter essa conexão de volta com o entorno, consigo mesmo e com algo que eu chamo de divino, o transcendente, ou com o universo, o que vocês queiram chamar. Então, eu acho que aí a gente pode ressignificar as questões do corpo e da sexualidade através da dança. A dança tem um potencial transformador e revolucionário. Então, eu sempre falo que as pistas, elas podem trazer uma mudança aí no nosso significado de corpo, de sexualidade e mudanças sociais. A gente vê claramente isso, né, Fê? Sim, sim. Eu acho que a dança é uma ferramenta muito importante, mas como ela é uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Depende muito de quem pratica ela. Então, eu acho que ela tem sim um potencial de cura, ela tem um potencial de fazer uma conexão com o divino e uma ferramenta de autoconhecimento muito forte, mas eu entendo também que depende sim da forma como ela é utilizada, né? Porque às vezes a gente vive de uma forma mais. Sabe quando a gente não chega nunca a fundo no assunto, assim? Quando a gente nunca passa um patamar de profundidade, de envolvimento. Eu acho que a gente aprende muito com a dança quando a gente se envolve mesmo com a dança, quando é uma coisa, quando é um assunto sério, quando é um relacionamento sério com a dança, porque se a gente fica só na casquinha, na superfície, lógico, também não posso dizer pela experiência das outras pessoas, mas parece que ela não usufrui de todo o potencial que ela poderia, entende? Eu sou a favor dos que se jogam a fundo, assim. Você já viu que eu sou. Tem que mergulhar para entender qual que é essa da dança, porque muita gente olha falando, tá, legal, eu me divirto, danço lá com umas pessoas, converso com as pessoas, mas e aí, né? Tá, eu acho super importante, assim, uma ferramenta super. Assim como o sexo, né? Assim como a sexualidade também é uma ferramenta muito importante, mas de autoconhecimento, de conexão, mas se a gente também não está sintonizado com coisas boas, acaba também podendo utilizar essas ferramentas para motivos não tão legais, né? Como o assédio, por exemplo, né? De repente, o assédio é um dos temas que vão ser debatidos aqui também nas outras lives, que sempre dá pano para manga, porque é uma pulsão sexual que não está sendo correspondida do outro lado. Eu entendo assim o assédio, né? A outra pessoa não está entrando na historinha de uma, e mesmo assim está rolando uma, um incentivo, né, de continuar, acaba virando um desrespeito, né? Então, uma coisa que poderia ser legal acaba virando uma coisa não tão legal. Por isso que a gente sempre tem que pensar no outro, né? Na relação do que é. A dança é uma coisa para mim, para o outro é outra coisa. Quando a gente junta ali é o quê, né? É uma terceira coisa, não sei. A gente tem que estar sempre conversando mesmo, sempre dialogando para sentir as outras pessoas e não sair atropelando o processo de ninguém, né? Falei demais. Fala aí você. Imagine. Então, eu queria lembrar, né, que assim, tanto a dança como a sexualidade tem como via de expressão principalmente o corpo, não que a gente esteja separado, né? E aí, retomando o que a Fernanda acabou de falar, eu sinto muito. Eu fui ginasta olímpica por 7 anos. E eu sentia que eu tinha mais flexibilidade na ginástica quando eu conseguia virar uma chave na minha vida e ser mais flexível na vida. E isso acontecia ao contrário também. Às vezes, a gente falava na ginástica, eu tirei um passo. Eu tirava um passo, que significava que eu consegui fazer, por exemplo, um mortal na ginástica. E eu virava uma página ali da vida, eu conseguia entender ou me melhorar em algum sentido na vida. E eu acho que a dança faz muito isso com quem mergulha a fundo. Eu acho, por exemplo, que o fato da gente, simplesmente da gente inverter condução nos bailes, eu já falei muito isso, mas eu gosto de repetir. Quando a gente dança mulher com mulher, homem com homem, dança nos papéis tradicionais invertidos, mesmo quem não concorda ou não está participando disso, está observando. Está vendo, poxa, aquela pessoa ali pensa diferente. Ela pode falar, achei horrível, que absurdo, mulher dançando com mulher.
que absurdo essa aula só para mulheres. Mas ela está observando que aquilo existe e que ela vai ser obrigada a respeitar aquele espaço, mesmo que ela não goste. Então, isso gera uma mudança na sociedade. Porque a gente leva isso para fora da sala de aula e para fora do baile, e mesmo quem não gosta também é obrigado a levar. Ou leva como fofoca, ou leva como eu odiei aquilo, né, como um comentário, ou leva como um questionamento. Poxa, por que não? Então, acho que isso mostra o que eu estava falando do potencial transformador da dança, do baile, né? Que às vezes é um potencial transformador interno, mas muitas vezes é transformador do ambiente. Sim. Vou aproveitar esse gancho aí que você está falando desse assunto. Ó, tem uma pergunta que a Maíra fez. A Maíra. Como a dança dialoga com os lugares de gênero e sexualidade na sociedade hoje? Acho que tem mais ou menos já nessa linha que você está falando. Vou aproveitar e juntar aqui com a da Yara. Se negar a sexualidade na dança ou construir coletivamente cultura em torno do consentimento. Deixa eu ver se Desculpa, o da Dayara eu não escutei o começo. Você a poderia repetir? Yara. Yara. Se negar a sexualidade na dança, construir coletivamente, ou acho que ela quis dizer, ou construir coletivamente cultura em torno do consentimento. Então, eu acho que, não sei se eu entendi direito a questão da Yara, mas ela tem uma escolha, né, a fazer. Negar a sexualidade na dança ou construir coletivamente cultura em torno do consentimento. Qual que é a história do consentimento, assim, Iris? O que você acha? Porque também é bem polêmico, né? Como eu sei que a outra pessoa está entrando na onda e eu não estou invadindo o espaço de ninguém? Então, eu acho que para responder tudo isso, eu vou ter que voltar lá atrás e fazer umas explicações teóricas. Desculpa, eu vou ter que ser prolixa e voltar lá na objetificação dos corpos e principalmente na objetificação do corpo da mulher e como que a gente performa o gênero na nossa sociedade. Então, Você vai falar da objetificação? Tem outra pergunta aqui também, da Camila, que é: a objetificação do corpo da mulher é necessariamente algo ruim ou necessário para alguma relação estabelecida? Não entendi se é uma coisa que é necessária. É a pergunta da Camila. então E é isso. o que eu acho é assim, como eu falei, nossos corpos, o gênero é construído culturalmente. Então, desde cedo é ensinado para a gente o que é ser mulher e o que é ser homem, né? E que só existem essas duas polaridades. A gente não pode viver no meio do caminho. E aí a gente replica esses padrões o tempo todo sem perceber. E na dança, claro, a dança foi baseada nesses padrões sociais, do que é ser homem, do que é ser mulher. E o condutor foi baseado no padrão masculino, macho de ser, e o conduzido, antes chamado de dama, no padrão mulher de ser. E o que é isso, né? Quando a gente pensa numa dama clássica ou num conduzido clássico, a gente vai pensar em alguém que faz charmes, que seduz, que é delicado, que é sensual, é um objeto, um corpo, portanto, que está ali disponível a ser possuído e ser consumido. Né? A gente não fala que um homem possui uma mulher, né? Então a dama, ela tinha esse papel no salão. Né? Ela sempre falam, quem tem que brilhar é a dama. É um clássico da dança de salão. Por quê? Porque a mulher sempre foi um troféu a ser mostrado e conquistado e consumido e possuído, certo? Então a gente não muda isso, essas relações sociais dentro da dança, a gente mantém isso. E através disso a gente replica as relações de poder e de opressão aí em cima da mulher. E isso tem tudo a ver com sexualidade, tem tudo a ver com cortejo, inclusive porque as danças de salão, elas começaram como sendo cortejos, né?
da dama, se a gente for pensar aí no século XII, no trovadorismo, e as danças de salão, elas se misturam com as danças populares, que são aí as matrizes africanas, indígenas, ciganas, e fazem um mix e vira o que é hoje, né? Mas a gente não pode esquecer dessa coisa do cortejo, que também tem nas danças tribais, sim, de maneira diferente da dança branca, mas tem. Tá? Então, o assédio começa aí, porque, na verdade, a dança ela foi inventada para o cortejo. Então, tem tudo a ver com a sexualidade, com a conquista e com a troca. Só que a gente já está em outro mundo, e aí? A gente quer ir para a festa e só dançar às vezes. Às vezes a gente está a fim de flertar, mas às vezes a gente só quer dançar. E como estabelecer esse limite, saber qual é o meu próprio limite, o limite do outro e estabelecer o meu limite para o outro. Isso é muito complicado, porque cada um tem um limite, tem gente que nem sabe o próprio limite, e quem não sabe o próprio limite vai saber o limite do outro. Vou deixar você falar um pouquinho, porque eu já tenho muita coisa emendada aqui. Não, tá ótimo. Concordo, assino embaixo. Eu acho que é uma linha tênue a questão do assédio, né? Porque às vezes a gente se sente incomodado com uma ação, mas a gente não sabe exatamente o que está incomodando, né? Então a gente ter essa noção dos nossos limites, eu acho muito importante para poder colocar limites em outro. E outra coisa, assim, mesmo eu sabendo dos meus limites, impor isso a outra pessoa já é um caminho que tem que ser trabalhado para as mulheres, porque as mulheres sentem a vontade para falar o que elas realmente querem, porque elas acham que elas vão ser talhadas, que elas vão ser reprimidas. Quantos nãos, Iris, me fala, quantos nãos você falou na balada, assim, que você não queria dançar, e você tomou uma cara feia, tomou um, não danço mais com você, ou então, enfim, qualquer coisa aí que você conseguir imaginar. Parece que as mulheres são penalizadas, né, quando elas impõem limites. Então, eu super compreendo quando uma mulher está passando uma situação constrangedora e ainda assim não consegue chegar lá e falar um não claro, por exemplo, porque isso acarreta consequências, né? Não é, é um trabalho e às vezes a gente pode até sofrer violência, né? Então, é um trabalho para se conquistar esse terreno também para as mulheres, para que elas possam falar não de uma forma mais natural e que as pessoas também possam receber não de uma forma natural e saber que sim, às vezes a gente invade mesmo o espaço das outras pessoas e não é uma coisa talvez maldosa, né? Acho que as pessoas também colocam muito no sentido de a pessoa tal era malvada. Talvez, né, gente? Mas é isso, acho que a história é um pouco mais complexa do que isso. É a gente não perceber esse espaço, eu acho que é a primeira coisa, e depois, que atitude tomar depois de perceber esse espaço? Porque é outro caminho também, é outro. A gente só vai ficar tranquilo quando todo mundo puder falar não e tudo de boa, beleza, tá tudo certo, e poder falar e receber não, né, de uma forma mais tranquila. E que as mulheres possam falar o que elas querem realmente, né? Porque se elas não têm um terreno seguro para isso, não adianta falar, ela não me falou não, ela não falou que ela não queria. Bom, as pessoas falam de diversas formas, né? A verbal é só uma delas, mas se ela não falou não, também talvez isso seja um problema, né? Porque que ela não pode falar não, mesmo demonstrando de outras formas que ela não tá gostando muito daquele investimento. Sei lá, gente, o negócio bagulho é louco. Mas limites, né? Limites e percepção, coisa que todo mundo tem que desenvolver, saber perceber o outro, né? Perceber mais o outro, coisa que as mulheres são muito mais treinadas a perceber mais o outro. Então, a gente entende que isso é um trabalho que todo mundo tem que fazer, gente. A gente não pode dividir as tarefas mais, não. O bagulho tem que ser tudo misturado, todo mundo tem que desenvolver tudo na medida do possível, para que a gente consiga conversar de forma mais plena, ter danças mais agradáveis. É difícil uma mulher ir para um baile e ela ficar com medo, né? Ai, meu Deus. Sei lá. Vou sozinha no baile. Eu costumo ir bastante sozinha no baile.
De repente, mas eu já vou num lugar que, enfim, tô acostumada a frequentar, conheço as pessoas, é outra história, né? Mas se eu for de repente num baile que eu não conheço ninguém, pode ser complicado de repente, né? A pessoa vê uma menina ali dançando com todo mundo. As pessoas pensam as coisas, mas elas não se dão o trabalho nem de avaliar minimamente uma situação, né? Ah, ela tá ali de shorts curtos, significa isso. Ah, ela dançou 3 músicas seguidas com fulano, significa que eles estão ficando. Ah, ela, meu Deus, tudo significa, né? Então é incrível como as pessoas não conseguem avaliar a realidade de como ela realmente é, né? O mundo é bem mais complexo do que significa isso, tal coisa significa aquilo. E o assédio é isso também. De repente, uma dança mais envolvente pode ser interessante para as duas pessoas. Mas aí tu tem que perceber, né? Se realmente está sendo interessante para outra pessoa ou se está sendo desrespeitoso, invasivo. A outra pessoa tem que estar na onda também, senão é assédio, né, gente? E é isso que a gente não quer. A gente quer combater na medida do possível. Falei demais agora. Gente, não, foi ótimo, Fê. Adoro seu posicionamento. Mesmo às vezes a Fernanda pensando bem diferente de mim. Eu acho importante a gente ter esse diálogo, né? É importante a gente pensar que cada um tem um pensamento e que eles são válidos, que a gente tem que respeitar e aprender a refletir aí sobre o que o outro traz. E a Fernanda me traz muito isso. Eu acho que daqui a pouquinho vai cair a live, gente, a gente volta, tá? Porque tem muita coisa para falar. Então, tudo bem, né, Fê? A gente volta. Tem aí, eu acho que uns 20 minutos, porque a gente entrou nessa um pouquinho mais atrasado. Tá. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que você falou. Eu acho assim, é difícil, a gente não consegue se desprender totalmente desses padrões que a gente tem de relação com o corpo, de construção cultural do corpo. A gente vê comportamentos na rua, por exemplo, como que um homem anda e coloca o tronco, né? Dá importância para essa parte aqui do ombro rígido. Geralmente homens brasileiros rebolam um pouco. As mulheres andam rebolando mais, às vezes empinam a bunda e colocam o peito para frente. É um estereótipo dos corpos. E a gente carrega esses posicionamentos e a cultura do corpo, quando a gente vai dançar, e o nosso padrão, né, do que é ser mulher e o que é ser homem quando a gente dança. E aí, quando a gente fala da sexualidade e dessa expressão, fica tudo muito tênue. Até porque, às vezes, a gente está expressando sexualidade, mas não quer ficar com a pessoa. A sexualidade pode ser expressa de muitas maneiras, pode ser uma troca energética muito sutil, muito delicada, né? Então é difícil de falar isso, porque é um tema polêmico. Eu já fui muito crucificada por falar de sexualidade nas aulas, porque às vezes é um assunto que para algumas pessoas ainda não chegou a hora de falar daquele jeito magoa, ou do outro jeito não é um jeito bom. Então é difícil a gente chegar em todas as pessoas, ou numa maioria de pessoas, se fazer entender e não ser julgada também por falar de sexualidade ou de sexo, e principalmente do que isso tem a ver com a dança, né? Então, eu acho que a gente tem um ambiente no forró bastante acolhedor, e eu me sinto muito segura no forró, apesar de eu sempre ter sofrido assédio e violência, de ser um ambiente machista. Ao mesmo tempo, um dos ambientes que eu me sinto melhor, mais bem acolhida do que outras baladas, e me sinto menos exposta, né? Mas, sim, sofro assédio toda hora. Por que que isso acontece no forró e em outros lugares? Porque essa questão, eu acho que muito desse comportamento cultural, por exemplo, a Fernanda falou dessa questão da gente não saber dizer não. A gente tem medo de dizer não, porque ensinam pra gente que a gente tem que... É feio dizer não, falar eu não vou dançar com você porque eu não tô afim, ou eu não quero dançar com você. Os homens recebem muito mal o não, e as mulheres não sabem dizer o não, porque acham feio, e a mulher precisa se comportar bem, tá sempre sorrindo, né? Fazer o papel da dama ali na dança, da boa dama, daquela que está sempre boa praça, que é delicada, que sorri, que concorda,
e que sensualiza. Então, como que ela vai dizer não? Dizer não é uma coisa agressiva para a sociedade brasileira. O brasileiro não diz não normalmente, ele enrola, ele ensaboa e não fala não, né? Mas a mulher, então, menos ainda pode falar não. Então, a mulher tem dificuldade de falar não. O homem tem dificuldade de receber o não. O homem está acostumado a chegar para cima. E se ele não for lá e conquistar a mulher, ele não é o cabra macho, ele não a virilidade dele está colocada em xeque. Então ele insiste, a mulher fala, não, eu não quero dançar com você. Não, eu não quero ficar com você. Não, eu não quero que você coloque a mão no meu ombro. E ele vai lá e faz de novo, ele coloca a mão no ombro, ele insiste no flerte, ele insiste na dança. Porque ele foi ensinado que isso é ser homem, é ser insistente e que isso é ser viril. Então, refletir sobre isso e aceitar, as pessoas ficam muito magoadas, a mulher fica desesperada, fala, ai, eu fiz uma coisa errada, eu disse não, mas eu devia ter dito sim, ai, coitado, né? Muitas pessoas vêm me falar, coitado, eu disse não, ele nunca mais vai dançar comigo, ai, agora eu vou ser excluída da balada, ai, que coisa errada que eu fiz, né? Eu falei um não. E o homem fica falando, pô, aquela mulher lá falou, não, nunca mais vou dançar com ela, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? Então, existe dos dois lados esse comportamento que a gente traz para o salão de baile, que é muito importante que isso mude. E que tem a ver com a sexualidade, sim, tem a ver com como a gente performa gênero, tem a ver com como a gente conquista, como a gente é conquistado e com essas trocas energéticas entre as pessoas, né? Você acha que essa questão, vou fazer uma pergunta aqui da trava, né? Que a gente ouve falar muito que a vida sexual da mulher é diferente, é vivida de forma diferente, né? Do que a vida sexual dos homens. No sentido de pela questão da repressão do corpo e etc, né? Você acha que as mulheres também são reprimidas na dança, assim, mesmo exercendo o papel de conduzidas, mesmo representando os papéis de gênero, da forma como é cobrada delas, você acha que isso também é uma repressão, repressão da dança, repressão artística mesmo, né, de um potencial que ela poderia desenvolver e às vezes não desenvolve porque está preocupada em ser essa dama. Nada contra, tá, gente? A gente não tá fazendo uma... Né, as pessoas dançam do jeito que elas quiserem dançar, mas você acha que elas são, de certa forma... Tem a dança delas travadas por conta disso, por causa dessa exigência, ou porque elas têm que representar o papel X, Y, Z, assim? Eu vejo também uma polaridade aí dentro do forró. Eu vejo algumas vertentes que colocam ainda a mulher ou o conduzide nesse papel de sensualizar, de fazer muitos charmes e de aparecer bastante na dança. E eu não tenho nada contra, acho lindo e faço isso às vezes. E vejo uma outra vertente que coloca cabresto na mulher, que a mulher não pode rebolar, não pode fazer charme, tem que fazer o mínimo e que quem aparece muito é o condutor ou a condutora, né? E aí eu acho que hoje a gente está aí tentando encontrar um meio termo que todos possam ser criativos e possam expressar a sua personalidade. E quem quiser se preocupar com charme, se preocupa sendo condutor, sendo conduzido, condutora, conduzida, compartilhando ou não a condução. Mas isso ainda está em construção. O que eu acho é que esses lugares, dois lugares, o lugar da trava, da falta de voz, do silêncio e da castração, tem a ver com o lugar da mulher castrada, daquela que fica em casa, que aceita tudo do seu marido, que não trabalha, que não tem independência. E o papel da mulher sensual também tem a ver com o papel tradicional da mulher, que é aquela que sensualiza, que vai, a femme fatale, que vai, sereia que vai conquistar todos os homens, ou vai ser conquistada por todos os homens, né, e vai destruir aí todos os casamentos. A gente tem essas polaridades ainda muito mal resolvidas na nossa sociedade. A gente não pode ser humano, né? A gente está ainda na dança nesse lugar de ser mulher ou ser homem, e o papel da mulher é esse daí, de conduzida ou conduzido, ainda é muito pautado nesses estereótipos.
né? Eu Sim. não sei se você tem algo para falar sobre isso. Depois eu queria voltar lá na questão da Iara e falar um pouquinho, mas aí comente aí um pouquinho, não sei se dá tempo. Peraí, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acho que daqui uns 8 minutos essa live vai cair. Aí a gente abre outra e continua na outra. Gente, ó, sou meio inexperiente com esse negócio de live, então talvez caia no meio, assim, falando, mas a gente vai entrar em seguida, tá? Não Não abandonem a esquece gente. de salvar, Fê, no IGTV para o Tá pessoal bom? ver depois, tá bom? Ó, o povo já tá. Tô recebendo uma bronca ao vivo aqui da minha parceira. Pode deixar, que eu salvo sim. Então, você É, tem algo a comentar sobre isso? Que depois, na próximo bloco, eu quero responder a Yara e falar aí das intenções do flerte, como que é a expressão da sexualidade e os limites aí. engraçado que os temas das lives, né, daqui do Festival de Lives, eles são muito interligados, né? Não tem como a gente, como você falou, né? Não tem como a gente falar sobre sexualidade sem falar sobre assédio, sem falar sobre o feminismo na prática, sobre também o papel dos homens no feminismo. Eu acho que. E também é engraçado pensar, porque a gente põe num tema de uma live dança e sexualidade. E as pessoas perguntando qual é a relação entre a dança e a sexualidade. Eu acho curiosa essa pergunta. Eu perguntaria assim, qual. Gente, o que, que não teria a ver, né, com dança e sexualidade? Porque as coisas não tem como separar. Se eu vou, por exemplo, numa padaria, não tenho como deixar minha sexualidade aqui em casa e ir na padaria. Assim, eu vou, ela vai junto comigo. Sério, na dança, idem, né? Existe. O que a gente tem que debater não é como as pessoas exercem as suas sexualidades. É importante que elas saibam, que elas tenham conhecimento do que elas gostam, por quem que elas sentem atração. Isso ainda é um tema tabu porque a gente é forçado a uma heteronormatividade, né? A gente é forçado a isso, a uma monogamia, enfim. E a gente acaba, às vezes, não fazendo um processo do que eu realmente gosto, né? Do que realmente faz meu coração vibrar. E quando a gente fala de dança, não faz sentido essa questão do dar para unir, porque é a mesma coisa, assim. O que foi o que você falou. A gente autoriza que coisas, por exemplo, uma dança envolvente para os dois, né, possa virar um ato sexual. Não sei, vai ser uma decisão da dupla, né? Então é isso que a gente tem que, porque, acho que talvez conversar, né, sobre esse processo do autoconhecimento de cada corpo, né, de como a gente se entende no mundo, como a gente pratica, né, essa sexualidade e o respeito à decisão das outras pessoas, assim, concordando ou não, querendo ou não, é isso, né? Não tem o que. E também perceber, né, até onde é possível ter uma troca ou não é, ou tá sendo interditado, né? Mas acho que você pode falar aí da questão da. Acho que vamos cair, gente. Logo mais. Bom, eu vou preferir comentar no próximo bloco. Vou fechar esse bloco. Essa é a primeira live do Festival de Lives. A gente está juntando vários coletivos feministas aí de forró no Brasil. A ideia dessa junção é da Amanda Ferrari e do Segundo Forró, mas estão com a gente também Damas no Forró, o Forró das Bonitas, Forró Sem Assédio, Poderosas no Forró e o Segundo Forró, quem mais que tá, Fê? Tá faltando, tá faltando. Tá Forró faltando um. Forró das Bonitas, o segundo forró, Damas no Forró, Poderosas do Forró. Poderosas do Forró. Então, vão ser uma série de lives toda sexta-feira às 19 horas, que a gente vai estar tratando de temas feministas. E a ideia é que esse coletivo cresça. Foi organizado dessa maneira porque a gente queria começar, né, de certa maneira. A Amanda queria começar de certa maneira. Ela falou assim: se a gente começar com muita gente, a gente nunca vai começar esse processo, porque é muito difícil, gente, organizar. É difícil organizar um coletivo. Imagine o coletivo dos coletivos, né? Então, ela resolveu começar com 6 coletivos, mas a ideia é que isso cresça, que a rede de apoio às mulheres no forró cresça e que a gente leve isso para nossas vidas, né? Porque o que acontece na dança, no salão de baile, a gente leva para fora. Não é só o contrário. Tem muita gente que fala, a dança reflete a vida. Não, a vida reflete a dança também.
Então, eu acho que a gente está aqui para formar essa rede de apoio, dar visibilidade às mulheres, às profissionais do forró. E a gente vai abrir um próximo bloco e eu vou responder um pouquinho a Yara, falar aí das intenções do flerte, de como que acontece a expressão da sexualidade dentro das pistas de dança e salas de aula. É uma questão polêmica, difícil, mas que a gente vai falar sobre isso. Até daqui a pouco. Gente, vamos encerrar, já estamos entrando de novo, tá? Chama o pessoal no aviãozinho!